O México, um país que pulsa com a vibrante energia de uma cultura milenar, esconde segredos e maravilhas em cada esquina. Você já se deparou com um artesanato intrigante, um prato delicioso e inusitado ou uma história fascinante que transcende a superfície? Neste mergulho, vamos além das imagens clichês, desvendando curiosidades que te farão questionar o que realmente conhece sobre essa nação. Imagine um país onde as ruínas majestosas de civilizações antigas se misturam a vibrantes mercados populares, onde a música ecoa em cada esquina e a arte se manifesta em cada detalhe. Este não é um simples documentário sobre números e dados, mas uma jornada para descobrir a alma do México, sua essência, suas contradições e a força de seu povo. Não estamos apenas explorando um território geográfico, mas sim desvendando um universo de culturas, tradições e histórias que se entrelaçam em um mosaico único, complexo e, por vezes, surpreendente. A riqueza cultural do México, muitas vezes eclipsada por visões superficiais, é a nossa principal motivação. Como podemos desmistificar as narrativas simplistas para apreciar a complexidade e a beleza desse país? De que forma a história, a geografia e a vida cotidiana se interligam para moldar a identidade mexicana? Acompanhe-nos nessa viagem para além dos estereótipos, para descobrir a beleza e a profundidade dessa nação fascinante, um país que, com sua mistura de heranças e desafios, oferece uma perspectiva única sobre a experiência humana. Este é um convite ao mergulho na riqueza cultural mexicana, uma experiência que vai muito além da superfície, e sim para dentro da essência mesma de seu povo. A jornada está prestes a começar e você será transportado para um mundo de encantamento e descobertas. Prepare-se para ser surpreendido. Além das pirâmides e das cores vibrantes, o México guarda um universo de tradições ancestrais, muitas vezes expressas em rituais singulares. Imagine o colorido fervor de uma celebração religiosa, onde a fé se manifesta em danças elaboradas e procissões majestosas. Ou a serenidade de um mercado local, repleto de aromas e sabores que evocam a história. Essas manifestações culturais, muitas vezes permeadas por simbolismos profundos, nos permitem vislumbrar a complexa teia de crenças e valores que moldam a identidade mexicana. Agora, considerem a importância de preservar essas tradições. Como podemos, através do respeito e da compreensão, garantir que essas expressões culturais se perpetuem, transmitindo a riqueza de sua história para as gerações futuras? Um exemplo marcante é o Dia de Muertos, onde o luto é transformado em celebração, permitindo que os ancestrais sejam homenageados e suas memórias revividas. Neste contexto, a arte assume uma dimensão fundamental, funcionando como um elo entre passado e presente. Pinturas, esculturas e artesanatos carregam histórias e símbolos, transmitindo a sabedoria ancestral e as lendas que moldaram a cultura do México. Agora, considerem a importância de preservar essas tradições. Como podemos, através do respeito e da compreensão, garantir que essas expressões culturais se perpetuem, transmitindo a riqueza de sua história para as gerações futuras? Um exemplo marcante é o Dia de Muertos, onde o luto é transformado em celebração, permitindo que os ancestrais sejam homenageados e suas memórias revividas. Neste contexto, a arte assume uma dimensão fundamental, funcionando como um elo entre passado e presente. Pinturas, esculturas e artesanatos carregam histórias e símbolos, transmitindo a sabedoria ancestral e as lendas que moldaram a cultura do México. Essa riqueza artística, de tal forma, não é apenas uma expressão estética. Ela é um testemunho vivo da resiliência do povo mexicano, demonstrando como a arte pode superar adversidades, unindo gerações em torno de um patrimônio cultural imaterial. Note-se como a arte, em sua forma mais genuína, pode transcender os limites da comunicação verbal, permitindo que as ideias, as emoções e os ensinamentos ancestrais sejam transmitidos ao longo dos séculos. Outro aspecto crucial da cultura mexicana é a sua profunda ligação com a natureza. As narrativas indígenas, por exemplo, muitas vezes retratam a interdependência entre o homem e o cosmos, demonstrando um respeito profundo pela terra e pelos seus recursos. Essa conexão com a natureza se reflete também na culinária, na arquitetura e nas tradições agrícolas, tornando-se um dos pilares da identidade mexicana.
Através dessa conexão, a cultura mexicana nos apresenta um modelo de harmonia com a natureza, um conceito crucial em um mundo que enfrenta cada vez mais desafios ambientais. Percebam, portanto, que a cultura mexicana é uma fusão complexa, rica em simbolismos, histórias e tradições, e que cada detalhe carrega um significado profundo, permitindo-nos compreender melhor a alma de uma nação. Explorando as nuances da gastronomia mexicana, encontramos uma verdadeira sinfonia de sabores e texturas. Mais do que simples refeições, os pratos mexicanos são narrativas, transportando-nos a diferentes regiões e culturas. A combinação de ingredientes, muitas vezes surpreendente, revela a riqueza da terra e o talento dos cozinheiros. Imagine o contraste vibrante do picante jalapeño com a suavidade do tomate, ou a harmonia entre o milho e o feijão, elementos essenciais na dieta mexicana. A utilização de chiles, por exemplo, vai muito além de um mero tempero, representa uma sofisticada arte culinária, onde a intensidade do sabor é cuidadosamente equilibrada. Cada prato conta uma história, transmitindo a essência da cultura local. Agora, considerem como este conhecimento aprofunda nossa compreensão do México. A comida não é apenas alimento, é um testemunho vivo da história e das tradições do país, um elo entre gerações e uma celebração da diversidade cultural. Além disso, a gastronomia mexicana reflete a influência de diferentes culturas ao longo dos séculos. O legado espanhol, meso-americano e africano se entrelaçam na criatividade dos pratos, produzindo um mosaico gastronômico único. Um exemplo notável é a presença de ingredientes trazidos da Espanha, como o arroz e a carne de porco, que se fundiram harmoniosamente com os ingredientes nativos, resultando em pratos como o delicioso cochinita pibil. A culinária mexicana, portanto, não é apenas uma coleção de receitas, é um rico tapeção cultural, onde tradições se entrelaçam e se transformam em experiências imersivas. Observando este panorama, compreende-se como a comida, em sua simplicidade e sofisticação, pode ser uma poderosa ferramenta de conexão e compreensão intercultural. Outro elemento fundamental é a importância da culinária como parte intrínseca da vida social. Refeições em família, celebrações e encontros sociais muitas vezes giram em torno da mesa, onde a comida assume um papel central, unindo pessoas e fortalecendo laços comunitários. A própria experiência de compartilhar uma refeição no México é uma experiência cultural, uma celebração do convívio e do intercâmbio de histórias. Compreender essa ligação entre comida e comunidade nos permite apreciar mais profundamente a riqueza social e emocional da cultura mexicana. Além da riqueza gastronômica, o México apresenta uma diversidade arquitetônica que testemunha séculos de influências culturais. De imponentes pirâmides a charmosas casas coloniais, cada edificação sussurra histórias, refletindo a complexa e dinâmica interação entre diferentes culturas ao longo do tempo. Agora, considerem como essa interação se manifesta na arquitetura. As casas coloniais, herança da colonização espanhola, exibem elementos arquitetônicos europeus, como a utilização de tijolos e alvenaria, mas incorporam também ornamentos e detalhes que refletem a identidade local. A presença de cores vibrantes e a utilização de materiais regionais, como o barro e a madeira, criam um diálogo único entre o legado europeu e a identidade mexicana. Observando essas características arquiteturalmente distintas, percebemos como a arquitetura pode ser uma linguagem visual, capaz de comunicar diferentes épocas e influências culturais. Por exemplo, as igrejas barrocas, com suas imponentes fachadas e detalhes intrincados, demonstram a força da influência religiosa na formação da identidade arquitetônica do México. Outro aspecto crucial é a arquitetura contemporânea, que, apesar de incorporar elementos modernos, frequentemente busca se conectar com a herança histórica e cultural do país. Esses edifícios modernos frequentemente incorporam elementos tradicionais em seu design, criando uma harmoniosa fusão entre o novo e o antigo. Contrastando com a arquitetura monumental das pirâmides, a arquitetura residencial demonstra uma interessante adaptação às condições locais. As casas, muitas vezes, se harmonizam com o clima, utilizando materiais resistentes e estratégias para maximizar a ventilação e a iluminação natural. Essas estratégias refletem a capacidade do povo mexicano de se adaptar ao seu ambiente, criando soluções arquitetônicas inovadoras e eficientes. Evidentemente, a arquitetura mexicana é uma obra-prima de harmonia e adaptação,
um testemunho da capacidade do país de absorver influências externas e, ao mesmo, preservar sua identidade cultural única. As diferentes influências, desde as civilizações mesoamericanas até a colonização espanhola, deixaram marcas indeléveis no tecido arquitetônico do país, criando uma rica tapeçaria de estilos e formas. Esta diversidade, portanto, não é um mero amontoado de influências, é um diálogo contínuo, uma demonstração da capacidade humana de se adaptar, criar e reinventar, deixando uma herança arquitetônica rica e inspiradora. Ao contemplarmos a rica tapeçaria da cultura mexicana, percebemos que ela transcende as fronteiras da geografia e da história. É um tecido intrincado, onde fios de tradições, crenças e expressões artísticas se entrelaçam, criando uma experiência sensorial única. É como uma sinfonia complexa, onde cada instrumento, cada nota, cada ritmo contribui para a melodia geral, para a harmonia do todo. A culinária, a arquitetura e as manifestações culturais, cada uma com sua própria identidade, convergem para formar uma imagem mais ampla, mais profunda. Como peças de um quebra-cabeça, elas se ajustam, revelando a beleza e a complexidade de um panorama cultural, um universo que nos convida a mergulhar em sua profundidade. A viagem que empreendemos até aqui nos convida a uma reflexão sobre a interconexão destas manifestações. A culinária, por exemplo, não é apenas uma arte de preparar alimentos, é um testemunho vivo das relações culturais, das trocas entre povos e das adaptações ao longo dos séculos. A arquitetura, por sua vez, nos fala da resiliência, da habilidade de adaptação e da busca por harmonia com o meio ambiente. Em conjunto, estas expressões culturais nos convidam a uma compreensão mais profunda do México, indo além das imagens superficiais, para desvendar a riqueza de suas histórias, tradições e complexidades. É como um caleidoscópio, onde cada peça por si só é bela, mas juntas formam um padrão fascinante, um reflexo da diversidade humana. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que não estamos apenas examinando um país, estamos explorando a própria essência da experiência humana, a maneira como as culturas se entrelaçam, se transformam e se enriquecem mutuamente. É uma oportunidade ímpar de expandir nossa perspectiva, de transcender as fronteiras da nossa própria cultura e nos conectar com a riqueza da diversidade global. A jornada agora se encaminha para a última etapa, uma reflexão final que, esperamos, inspire em você uma nova perspectiva sobre a complexidade e a beleza do mundo. A jornada através do México, tecida com fios de cores vibrantes e aromas intensos, nos conduz a uma profunda contemplação da riqueza cultural. Não se trata apenas de monumentos históricos ou pratos culinários icônicos, mas de um universo de expressões humanas, um caleidoscópio de experiências que nos convidam a um mergulho mais profundo na compreensão do ser humano. As pirâmides, as casas coloniais, os vibrantes mercados e as celebrações religiosas, cada elemento, cada detalhe, revela a resiliência e a criatividade do povo mexicano. A arte, a gastronomia e a arquitetura, em sua profunda interconexão, revelam a alma de uma nação, uma história ancestral que pulsa em cada esquina. Ao desvendarmos as curiosidades que permeiam a cultura mexicana, compreendemos que a verdadeira riqueza reside não apenas na diversidade, mas na profunda unidade que emerge de suas múltiplas expressões. A gastronomia, como uma sinfonia de sabores, conecta gerações e comunidades, enquanto a arquitetura, em sua majestosa presença, testemunha a passagem do tempo e a adaptação ao meio. A arte, em suas infinitas formas, revela as crenças e os valores que moldaram a identidade nacional, criando um elo entre passado, presente e futuro. A jornada através do México, portanto, é uma oportunidade única de expandir nossos horizontes, de transcender os estereótipos e mergulhar no universo de uma cultura milenar. É um convite à empatia, à compreensão e à celebração da diversidade humana. A riqueza cultural não é um objeto a ser observado de fora, mas uma experiência a ser vivida, um convite à imersão, ao diálogo e à interação. É um chamado para transcender a superficialidade e mergulhar nas profundezas da alma humana, encontrando nas expressões culturais a chave para uma compreensão mais profunda do mundo que nos rodeia. O México, em sua complexidade e beleza, nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria identidade e sobre o nosso lugar no mundo.
Através de suas tradições ancestrais e seus desafios contemporâneos, o país nos oferece um espelho para contemplarmos nossa própria jornada, nossas próprias lutas e nossas próprias aspirações. A riqueza cultural não é um tesouro a ser acumulado, mas um legado a ser compartilhado, uma inspiração para um futuro mais inclusivo e interconectado. A verdadeira prática começa agora, com a abertura de nossos corações e mentes para a beleza e a complexidade do mundo. É um convite para abraçarmos a diversidade, para celebrar as diferenças e para nos conectarmos com a humanidade em sua totalidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.